E aí, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou o Matheus, estou aqui hoje para a gente gravar mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje, em especial, nós vamos falar de outro texto e não na sequência que estamos fazendo do Evangelho de João. Hoje nós vamos aproveitar a oportunidade do feriado e de ter bastante coisa falando sobre o assunto que é a Páscoa. E nós vamos comentar um pouco aqui, vou dar uma breve introdução sobre esse assunto, baseado na Palavra de Deus e o que ela nos diz sobre isso. Nós vamos fazer uma reflexão em alguns textos, mas o principal deles será no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Mas como eu disse, eu vou fazer uma breve reflexão e introdução antes aqui sobre essa palavra Páscoa, o que ela significa, onde apareceu a primeira vez e o porquê da importância de falarmos sobre isso, né? A Páscoa, no significado original do grego dessa palavra, significa Pachá, do aramaico Pachã, né? E hebraico Pessá, que significa passagem. E a primeira vez que aconteceu e que apareceu esse termo na Bíblia foi em Êxodo 12, quando Deus institui a primeira chamada Páscoa, né? A primeira passagem que era da entrega do Cordeiro Pascal e que representava a saída do povo hebreu, né, da escravidão do Egito para a terra que Deus havia prometido a eles. E o que significa essa passagem, né? A passagem nada mais é do que um anjo que passaria em todas as casas daquela região e mataria todo primogênito da casa que não tivesse o sangue do cordeiro passado no portal da sua casa. E o povo hebreu recebeu essa ordenação de Deus, essa instrução de que sacrificasse um cordeiro com todas as características e com todas as formas que Deus havia instruído eles. E o sangue dele era passado no portal para que o anjo não matasse os primogênitos naquela casa. E a partir daquele dia, do amanhecer daquele dia, eles começavam a sua peregrinação para a terra que Deus havia prometido a eles e caminhar em libertação daquela escravidão. Então, uma breve introdução sobre isso, essa passagem, essa libertação, essa redenção do povo que já apontava para o que nós vamos falar hoje. E nós vamos ler agora o texto em que fala sobre a reflexão que nós vamos ter aqui hoje. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus: E eis que no mesmo dia, né, no dia de domingo, no primeiro dia em que Jesus havia ressuscitado, iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo era o Cleopas o nome, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes que coisas nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.
É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécimos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinham que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Até aqui a nossa leitura hoje. A famosa passagem dos discípulos de Emaús, onde esses discípulos estavam tristes, desesperançados, sem esperança, inconformados com a expectativa e com a espera que tinham numa promessa de que haveria um Messias que traria redenção, que traria libertação ao povo que estava sofrendo opressão, que estava sofrendo na mão dos romanos. E a nossa reflexão hoje se resume em duas palavras: promessas e esperança. Existiram inúmeras promessas de Gênesis a Apocalipse na palavra de Deus. Naquela época, naquele momento em específico que nós lemos, ainda não existia o que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Mas todos os escritos de Moisés e dos profetas já existiam. E nesses escritos já era predito, pré-anunciado, profetizado tudo o que aconteceu na vida de Cristo. Disse que nasceria um Messias. Lá também disse que viveria, que ele sofreria, que ele morreria, que ele ressuscitaria. Tudo isso já estava escrito. E eles sabiam disso. Sabiam também que existia uma promessa de que após a sua ressurreição, ele lhes daria um espírito que habitaria neles. Existia uma promessa, assim como lá atrás, em Êxodo, um cordeiro inocente era entregue, o seu sangue era derramado para que não morressem os primogênitos daquela casa. Essa promessa se cumpriu. Um cordeiro foi entregue, o seu sangue foi derramado para que os filhos não morressem. E todas essas promessas se cumpriram. O nascimento, a vida de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e o Espírito de Cristo habitando em seus discípulos. Porém, sabendo disso, eles ainda estavam sem esperança, tristes, porque tinham uma expectativa do que Cristo faria. E aquilo não tinha acontecido conforme a expectativa deles. E por isso a esperança deles se foi. E o lembrete dessa nossa reflexão hoje é que todas aquelas promessas se cumpriram. Todas. E todas já haviam sido anunciadas, profetizadas. E existem ainda outras tantas promessas que se cumprirão. E dentre elas, uma das promessas muito importante.
em que o próprio Jesus disse a esses discípulos antes de ser crucificado, na sua última ceia. Jesus disse assim, em João 16:33. E Jesus disse para os seus discípulos antes da ceia, antes da sua crucificação, na última ceia, João 16, versículo 31 diz assim: respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras versões usa, em vez de aflições, tribulações. E é uma promessa certa de que Jesus teve muitas tribulações, passou por muitas aflições. E é certo que nós também passamos hoje e ainda passaremos. Mas, ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E os discípulos, por causa do que Cristo fez e por causa do Espírito que Cristo mandou quando subiu, eles também venceram. E nós também venceremos. E essa é uma esperança viva e que renova e que renovou os discípulos de Emaús quando viram o Jesus ressurreto. Ele não estava morto. Ele vive. Até hoje ele vive, está sentado no seu trono. E deixou aqui conosco o seu Espírito e a sua palavra. E essa é a esperança que precisamos ter. Mas também existe ainda uma promessa a se cumprir, assim como tantas outras. E essa promessa está em Atos 1, versículo 9 a 11. Atos 1, versículo 11 diz assim: os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Em outras versões diz que ele voltará, assim como ele subiu, ele voltará. E essa é uma promessa muito importante. E a importância dessa promessa é a nossa esperança. Por causa da fidelidade de quem Deus é, em cumprir todas as suas promessas, essa também se cumprirá, como todas as que nós mencionamos aqui. Ele virá. Primeiro, ele ainda vive e viverá para todo sempre. Mas ele voltará, assim como ele subiu, ele voltará. Por isso, baseado nessas promessas, em especial nessa promessa, a nossa esperança é viva, porque ele voltará, e eu gostaria que você lembrasse disso. Nesses dias em que muitos comemoram e falam sobre a Páscoa, talvez sem entender o real significado do que a Bíblia diz sobre essa palavra, e essa palavra está escrita na Bíblia, a palavra Páscoa existe um significado. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Jesus ressuscitou, e essa é a essência da Páscoa. Ele morreu sim e sofreu por causa do nosso pecado, mas ele ressuscitou, está vivo e voltará. E essa é a lembrança, para que você tenha esperança de que Jesus vive e ele voltará. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cumprir todas as suas promessas que foram ditas e se cumpriram em Jesus. E nós sabemos que nenhuma das suas promessas ficarão sem cumprimento. E por isso a nossa esperança, ao crer em Jesus, ao saber em quem Deus é, e a ter o Espírito por causa de Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, a nossa esperança é viva de que o Senhor voltará.
E essa é a minha oração, Deus, para que essa mensagem chegue a cada coração com uma esperança viva, renovando, transformando o coração, mesmo em meio às tribulações e ao caos que nós vivemos todos os dias. Nós temos uma esperança viva. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.